Pois bem, vamos começar relembrando um episódio em 1994, quando o embaixador Rubens Recupero, então ministro da Fazenda de Itamar Franco, às vésperas das eleições presidenciais daquele ano, em que FHC derrotaria Lula no primeiro turno, em uma conversa com o jornalista da TV Globo, que em tese não estava no ar, mas acabou indo para o ar para quem pegava pela parabólica, você se recorda? Eles estavam conversando antes da gravação de uma entrevista que iria sim oficialmente ao ar naquela noite do Jornal Nacional da TV Globo. E aí Rubens Recupero soltou uma pérola que precisa ser relembrada no dia de hoje. A gente vai assistir agora Rubens Recupero em 1994. Solta o VT. E no fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. Não é? Eu não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Naquela época, senhoras e senhores, em 1994, foi um grande escândalo que derrubou o então ministro da Fazenda, Rubens Recupero. Esta frase derrubou o ministro da Fazenda. Ontem nós falamos aqui no Antagonista com Paulo Capelli da Cruzoé sobre aquela história do deputado Josimar Maranhãozinho sorteando dinheiro vivo. Isso não derruba deputado. Em 94, uma frase dessa derrubava ministro da Fazenda. Você que acompanha o noticiário lembra muito bem disso. Pois bem, inclusive o PT do senhor Lula, sindicalista do ABC, metalúrgico, naquele ano de 94, que viria a ser derrotado pelo FHC, como eu lembrei há pouco, no primeiro turno, o PT fez um barulho danado e conseguiu fazer a pressão para derrubar Rubens Recupero. O PT é bom de fazer barulho, não é? Vocês acham que se o PT quisesse o impeachment de Bolsonaro, Bolsonaro estaria aí? Hã? Se o Lula gravasse vídeo todo dia, de segunda a segunda, convocasse a militância, PSOL, CUT, MTST, mortadela para geral, vamos para Paulista, vamos fechar tudo, só saímos da frente da casa do Arthur Lira se ele pautar o impeachment. Vocês acham que se o PT quisesse o impeachment mesmo, Bolsonaro estaria aí? Ou, como a gente tem dito amplamente aqui no Antagonista já há muitos meses, a começar por um artigo de Mário Sabino, que Lula esteve e está até hoje jogando parado. Você sabe muito bem que para Lula ter Jair Bolsonaro é a melhor coisa, assim como para Jair Bolsonaro, ele ainda acredita nisso, a melhor coisa é ter Lula como adversário. E aí os dois se completam. Pois bem, nesse artigo do Guido Mantega, ele basicamente diz isso. Eu não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Guido Mantega escreveu um artigo que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, jornal este que ao longo dessa semana está publicando textos escritos por economistas indicados pelos principais pré-candidatos à presidência da República neste ano de 2022. E o Lula escolheu quem? Escolheu ele, Guido Mantega. O ministro da Fazenda mais longevo da história do Brasil, foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, o grande responsável pelo, como é que a gente pode dizer, pelos brindes daqueles chamados campeões nacionais, responsável pelas benesses para aquelas empresas escolhidas a dedo por Luiz Inácio Lula da Silva, responsável pelas pedaladas fiscais, responsável pelo rombo fiscal que levou esse país a uma crise econômica que viria a alcançar o seu ápice no segundo mandato de Dilma Rousseff, em meio à Operação Lava Jato, e que acabou contribuindo em muito à economia para a queda, para o impeachment de Dilma Rousseff. Impeachment este constitucional, com Câmara, Senado, até com o presidente do Supremo à época, Ricardo Lewandowski, fazendo aquela manobra aos 45 do segundo tempo, com o então presidente do Senado, Renan Calheiros, devolvendo os direitos políticos a Dilma Rousseff. Eles achavam que com isso estariam dando um brinde para Dilma e que ela viria a ser reeleita em 2018.
Você sabe que isso não aconteceu, a Dilma foi derrotada na eleição ao Senado em Minas Gerais. E agora a Dilma está sendo chutada pelo Partido dos Trabalhadores. Ninguém quer a Dilma, tanto é que nos chamaram a ex-presidente para aquele jantar fatídico da noite de 19 de dezembro em São Paulo, organizado por aquele grupo Prerrogativas. Pois bem, põe na tela, por gentileza, o post que o Diogo Mainardi publicou ainda cedinho no Despertador do Diogo, dizendo o que todos nós sabemos. O novo Lula é igual ao velho Lula. Falar em um novo Lula, minha gente, é a mesma coisa de você, no dia que o Michel Temer divulga uma carta em nome lá do Jair Bolsonaro recuando dos ataques ao Supremo no dia seguinte aos atos golpistas de 7 de setembro, dizer que agora o Bolsonarinho paz e amor, Bolsonaro... Não, Bolsonaro é Bolsonaro. Bolsonaro vai ser isso aí pro resto da vida. No dia que vocês verem ele falando um pouquinho mais manso, esperem 24 horas. Esperem 24 horas. Igual você tentar vender um Lula novo. Que Lula novo? Que Lula novo? O que a gente tem de novo? O cara me escolhe o Guido Mantega. Assim, podia até dar uma disfarçada, mas não sei se o Lula acha alguém do mercado sério, fácil, algum economista decente para escrever alguma coisa para ele. Vai ser a mesma turma. A gente conversava aqui na redação esses dias sobre isso. Se Lula ganhar a eleição esse ano, tem muita coisa para acontecer ainda, mas eles estão felizes da vida, otimistas em excesso. Não se engane, você sabe disso. Vai ser a mesma turma. É Mercadante, é Mantega, Palocci, Disseu. Quem mais? Nem me ajuda a lembrar. Tá bom por aqui. O Mainardi escreveu o seguinte, por exemplo, para exaltar o sucesso lulista, o pós-Itália, que é o apelido de Mantega nas planilhas da Odebrecht, limitou-se a citar os dados da economia entre 2003 e 2014, excluindo espertamente o tombo do segundo mandato de Dilma Rousseff, quando ela chutou Guido Mantega, você se lembra bem, colocando Joaquim Levy para o desespero da ala mais esquerda da esquerda, do PT, para tentar consertar o desastre produzido por ele. Isso responde à pergunta que o mercado financeiro tem feito, continuou Diogo Mainardi. O novo governo Lula será um repeteco, eventual governo Lula, será um repeteco daquele que destruiu o Brasil, entre o mensalão e o petrolão, baseado na nova matriz econômica de Guido Mantega. Olha, o Lula e o PT já sabem como quebrar o Brasil. Se quebrou uma vez, se quebraram uma vez, podem quebrar 2, 3, 4. Quantas vezes o povo brasileiro quiser que eles quebrem, eles quebram. É só escolher. Vocês estão lembrando do Genuíno? Quem mais vocês estão lembrando? Paulinho da Força, com certeza, já está lá. Ajudou a derrubar a Dilma, pulou no colo do Temer, e agora o deputado de São Paulo, presidente de Solidariedade, já está lá no colo de Lula. O pessoal está perguntando aqui quanto... Perdão, Daniel? Disseu, o Daniel está me lembrando do Disseu também. O pessoal está perguntando quando que vai ser o filme Lula, o filho... Lindbergh Farias. Lembra da bancada do impeachment? Da turma toda? Glaze. É isso. É isso que o Lula tem para oferecer. Vamos às repercussões desse artigo. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui, por favor, vocês me deem licença. O Pedro Cerise, nessa linha, foi inclusive o Cerise que me inspirou a recuperar esse vídeo do Rubens Recupero hoje, para a gente abrir o nosso programa, disse ao repórter Antônio Timóteo o seguinte: o que é bom a gente fatura e o ruim a gente esconde. Claro que ele está fazendo aí uma ironia com o artigo do Guido Mantega. O Cerise disse também, ele é o responsável, ele, Mantega, pela política econômica desastrosa que fez a Dilma cair. Todas as pedaladas fiscais e os congelamentos de tarifas foram ideias dele e da própria equipe. Todo o direcionamento de recursos do BNDES para os chamados campeões nacionais, você se lembra muito bem, né? É a ideia dele. No artigo, ele, Mantega, omite tudo isso, nos disse o Pedro Cerise. Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, candidato
à presidência da República pelo Podemos, também comentou o artigo de Guido Mantega nas redes sociais, perguntando o seguinte: impressão minha ou pós-Itália omite a grande recessão? Omite que a nova matriz econômica agora será a novíssima? Ironizou Moro. Gerou a grande recessão de 2014 a 2016 durante o governo do PT. Vai ser preciso lembrar disso todos os dias, né? Ao longo dessa campanha. Assim como vai ser preciso lembrar todos os dias nessa campanha do Idaí de Bolsonaro, do bundão, do marica, do eu não sou coveiro, todo mundo vai morrer, eu não posso fazer nada, querem que eu faça o quê? Para de mimimi, para de frescura, que mais? Tem que ir pra rua, não pode ficar se escondendo embaixo da cama, né? Ai, ai. Bom de nós jornalistas é que, em tese, nós precisamos ter boa memória para ajudar você que nos acompanha a se recordar de fatos públicos e notórios. Quem mais? O Amoedo, João Amoedo, fundador do Novo, também foi ao Twitter comentar o artigo do Mantega, dizendo se tratar de um compilado de ideias equivocadas e omissão de fatos. Mantega deixou claro na Folha, disse Amoedo, o que fará se o PT retornar ao poder? Repetir o mesmo roteiro econômico que levou o Brasil para a pior recessão da história até então. Não há surpresas e segue o padrão PT. Ideias equivocadas, omissão de fatos e ausência de reconhecimento dos erros. Fecho aspas para João Amoedo. Agora, é óbvio que o PT vai tentar colocar na cabeça do brasileiro que a economia petista se resume a principalmente o primeiro mandato do Lula, onde a casa estava arrumada com o Plano Real, onde posteriormente a gente viria a ter boom de commodities, onde todo o cenário macro e de gap, de recall e de passado recente do Brasil naquele instante era favorável. Vem o boom do consumo, você se recorda bem do Lula na televisão dizendo, povo brasileiro, eu não sei imitar, vou deixar as imitações para o Mário Sabino, quando ele voltar a participar do papo, se tudo der certo na quarta-feira que vem. Mas você se lembra do Lula falando, compre geladeira, troque o seu carro, 72 vezes sem entrada. Quem comprou carro com 72 vezes sem entrada? Parcelas de, na época, 400, 500 reais. Leasing, o cara se lascava. Pagava 90 mil reais no Uno, no final das contas. Mas estava de carro. Foi ali a grande possibilidade do camarada ter o acesso a crédito. Jorrou crédito nos bancos. Todo mundo comprando. Vai. É claro que isso tem um teto. É claro que isso bate em algum momento. É claro que a conta chega, como chegou. É claro que veio a inadimplência. É claro que estagnou, ninguém troca de geladeira todo mês, né? Mas o Lula vai querer lembrar aos brasileiros desse tempo. Como se a situação agora fosse igual à de 2003, senhoras e senhores. E não é. E não é. Quem ganhar em outubro deste ano vai pegar um país arrasado. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, de sociedade tomada por gente doida, por uma confusão mental potencializada pela pandemia e pela polarização política e por este governo Bolsonaro. A vida não vai ser fácil. Quem quer que ganhe em outubro, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Moro, seja Dória, seja Simone Tebet, Cabo Daciolo não, porque ele pulou fora, mas eu ia dizer, se o Cabo Daciolo ganhar, ia ter que gritar muita glória para melhorar. Quem mais? O Ciro Gomes, bateu no Mantega.
Ciro, que você sabe, tem rivalizado com o PT quando lhe é conveniente. Esconde vergonhosamente Dilma, escreveu Ciro Gomes, manipula números, referindo-se ao artigo do Guido Mantega, e transfere toda a culpa para o execrável e igualmente culpado Bolsonaro. Aí o Ciro faz o jogo dele, que é bater no PT e é bater no Bolsonaro, para tentar ele, Ciro, se viabilizar como terceira via. O Fernando Haddad, poste de Lula, assim como Guido Mantega em seu artigo, evitou comentar a recessão no governo Dilma, sobretudo no segundo mandato da ex-presidente. O Fernando Haddad escreveu no Twitter: os assessores econômicos dos presidenciáveis estão de acordo sobre a solução para o Brasil: crescer reduzindo desigualdades. Nos últimos 60 anos, isso só aconteceu no período 2003-2014. Aí ele para no 2014. Agora vejam bem, gente, não dá para separar o governo petista em até 2014 e depois de 2014. Sabe por quê? Pelo óbvio. Vou ter que gritar o óbvio aqui. O que aconteceu nesse país de 2014 para cá foi consequência do que aconteceu também entre 2013 e 2014. Assim como o que aconteceu em 2013 e 2014 foi consequência da arrumação econômica que o Plano Real trouxe para esse país. Quer você goste, quer você não. Quer você seja liberal, quer você não seja. 2014 e 2015, PT, é resultado de vocês, é resultado do que vocês plantaram desde 2003. O quarto mandato petista foi resultado dos 3 mandatos petistas anteriores. Cansa dizer o óbvio? Cansa um bocado, mas temos que dizer. Roberto Freire, presidente do Cidadania, também usou essa mesma argumentação para dizer: a assessoria econômica do PT descobriu 2015, o ano que não existiu. Quem mais? O economista José Márcio Camargo, não precisa abrir essa nota não, que eu vou passar um pouquinho mais rápido agora, o pessoal deve estar cansado de Guido Mantega. O José Márcio Camargo disse que o Mantega está escondendo a história ou não entendeu o que está acontecendo. Conversou com o repórter Antônio Timóteo, de Antagonista, aqui em Brasília. O Raul Veloso, especialista em finanças públicas e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, da mesma forma disse que Mantega pulou Dilma. A campanha do Lula tem dificuldade de assumir erros. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Rodrigo Maia, para a Folha de São Paulo, disse que se o PT vier com essa história de revogar a reforma trabalhista, é o PT trazendo os mesmos erros que geraram a recessão. E a juíza Ana Fischer falou para a repórter Gabriela Coelho que a revogação da reforma trabalhista seria retrocesso. Eu quero concluir esse assunto com um artigo do Carlos Graeb, esse sim eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, para você que está nos acompanhando, dar uma olhada por alto, mas recomendo a você que clique no artigo de Carlos Graeb, de O Antagonista em São Paulo. Esse artigo está, neste momento, você que acompanha o Papo Antagonista ao vivo comigo agora, 6h22 desse dia 5 de janeiro, é o post que está em destaque no nosso site. O Carlos Graeb diz que na economia o PT não aprendeu nada e não esqueceu nada. Existe uma maneira honesta, diz Carlos Graeb, de discutir a recessão do segundo mandato de Dilma? Existe. Ainda hoje os economistas debatem qual a contribuição das causas externas e qual a da nova matriz econômica de Mantega e companhia no drama daquela época. O que não dá é para fingir que o PT não tem nada a ver com a nossa penúria anual e atual. A certa altura do artigo, o coletivo petista afirma que o PIB de 2022 vai retroceder aos valores de 2013, atribuindo esse efeito a uma herança maldita de Guedes e Bolsonaro. Está errado. A herança maldita vem de 2014. O bolsonarismo contribuiu com a sua incompetência para impedir que as coisas melhorassem. E tinham tudo para melhorar. O senhor Paulo Guedes tinha tudo para melhorar. Mas foram engolidos pelo Centrão. E não veio me vitimizar o presidente, dizendo que o Centrão não deixa o governo Bolsonaro governar. O próprio Bolsonaro já bateu no peito e disse que ele é o Centrão.
Bolsonaro é grandinho, minha gente. Eu sei que ele anda de jet ski demais, que ele vai para parque de diversão, que ele grita "Uhul!". Eu sei que ele às vezes parece não ser, mas Jair Bolsonaro é grandinho. É um homem, é um homem. Sabe muito bem o que faz. Sabe muito bem o que fez ao longo dos seus 27 anos como deputado federal. Recomendo a vocês que leiam, então, a íntegra desse artigo. Li só um pouquinho aqui para deixar com você com curiosidade, para você ler e compartilhar o link desse artigo do Carlos Graeb. Excelente, Graeb.